professoras que têm a incumbência, têm a responsabilidade de ensiná-las. Lá embaixo não é lugar de brincadeira, elas estão aprendendo assim como nós receberemos a palavra de Ti. O Espírito Santo estará usando as professoras assim como usa o pastor. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e receber a Tua palavra. Isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças descem, quero voltar a falar para os pais. Queridos pais, de forma alguma, não deleguem a educação. A educação dos teus filhos depende de você, depende da sua atitude. E eu sei que é muito forte, nós conversamos com o departamento infantil sobre isso, e a gente tem que orientar os pais. Cuidem das crianças, é tua responsabilidade. Às vezes o pai vem para a igreja e solta a criança, é responsabilidade dos tios lá ou da diaconia. Mas educação, como é que diz o ditado? Vem de berço, vem de casa. Então, educação vem de casa. A obrigação da igreja é dar a orientação da palavra de Deus, dar o ensino da palavra de Deus. Então, até como foi a oração do Alexandre, o departamento infantil não é um depósito de criança para você poder assistir um culto. Não, é um lugar onde elas estão recebendo a palavra de Deus. E hoje nós tivemos uma reunião e eu falei para a liderança do departamento infantil, nós só mantemos o departamento infantil porque nós cremos e temos um projeto para o departamento infantil, um projeto de vida para o departamento infantil. Então é bom que tenhamos essa consciência, ok? Queridos, essa é uma noite de festa, é uma noite de alegria. O coral, esse momento foi para nós um momento tenso, estávamos tensos, né? Mas foi divertido, né, gente? Foi divertido chegar até aqui. E a igreja tem que ser assim, tem que ser divertido. Nós temos que vencer essa coisa da igreja que é dura, que é difícil, que é cansativa. Não dá mais para ser esse tipo de igreja. Esse tipo de igreja que vive somente das leis e das normas e não olha para a vida, não serve mais para a sociedade. Deixa de ser uma igreja relevante. E nós precisamos ser uma igreja relevante para o momento e para o lugar que nós vivemos. E para isso precisamos ser essa igreja da abundante graça, que vive a abundante graça, que vive neste mover do Senhor. A igreja que valoriza a vida acima da sua estrutura, acima da sua história, acima de qualquer coisa. Mas a vida é valorizada. Haja vista o que fez Cristo Jesus, que deu a própria vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer coisa diferente disso não é igreja, não é ser igreja. E por isso eu tenho trabalhado com os irmãos desde o primeiro domingo deste mês em Filipenses, no capítulo 3. Você vai abrir a Bíblia no capítulo 3. Para quem não anotou, você vai ver que no boletim tem um resumo do que nós meditamos neste dia. Nós temos desde o primeiro ponto até o 7º ponto, onde falamos que a igreja precisa ter alegria no Senhor, a igreja precisa ter conhecimento, não pode ser levada por qualquer vento de doutrina, mas precisa ter base sólida e não ser levada por qualquer onda. Precisa ter confiança e fé. É a igreja do milagre, onde existe o milagre, onde existe o poder de Deus. É acreditar no milagre que vem da mão do Senhor. Contentamento, nos satisfazer com o que o Senhor nos tem dado, nos satisfazer com tudo que o Senhor já nos deu. Insatisfação. Interessante quando a gente destaca contentamento e depois insatisfação. Mas a insatisfação de parar, de ficar numa tradição que é fria e que é morta, e querer sempre mais, e buscar algo mais, e viver em novidade de vida, devoção. Precisamos ser uma igreja que vive com esse desejo. Uma coisa eu faço e eu me dedico. Nós ficamos ontem aqui um tempão, ia uma nota e voltava a nota, ia uma nota. É dedicação, as coisas acontecem assim, com dedicação.
em todas as áreas da igreja. Os irmãos já passaram lá por baixo e vocês viram o carinho que os irmãos prepararam para a gente. Daqui a pouco lá vamos ter um lanche, até o lanche escrito atum, bem grande, desse tamanho, está lá. Foi alguém que me ama que fez esse negócio, gente, né? Então, veja, cada coisa tem o seu detalhe, mas tudo isso exige trabalho, gente, esforço, devoção, e nós precisamos ser isso. Às vezes cansa, às vezes é difícil, mas o Senhor, Ele abençoa a obra das nossas mãos, né? Precisamos ter uma direção. Às vezes nós vivemos só do passado, né? E é interessante quando eu prego, que em primeiro lugar tem que falar comigo, senão não serve. A André já está rindo ali, porque ela sabe como falar. Aí depois do culto nós tivemos uma reunião aqui com a equipe de eventos, e eu falando, insistindo no negócio, insistindo numa coisa que foi, e eu estava insistindo naquilo, e a Andréia virou assim: olha, pastor, lá em Filipenses, eu havia acabado de pregar isso, diz o seguinte, olha, olhando para frente. Então a gente esquece das coisas que ficaram para trás, a gente abre mão do que ficou para trás, seja ruim ou seja bom. Às vezes nós precisamos abrir mão, senão nós não caminhamos para frente. E olhar para frente não é abandonar o passado, rejeitar o passado, mas é, com a força do passado, com tudo que vivemos, caminhar para frente. E hoje eu quero terminar esse texto com vocês. Mas para terminar esse texto, eu quero fazer um adendo aqui, numa lembrança importante que a Irani me fez a respeito desse texto, a diaconisa Irani. E lá no verso 1, veja o que diz aí. O verso 1 diz assim, do capítulo 3 de Filipenses: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva. E a Irani me chamou a atenção nessa semana a respeito disso. Ela falou como é importante, pastor, a repetição. E nós precisamos entender que em muitas situações, em muitas coisas, a repetição é necessária para a comunicação e para firmar a ideia, o conceito e o propósito. É por isso que em muitos lugares basta você olhar um risquinho e você sabe o que é, porque trouxe uma fixação, uma repetição. Todos os símbolos e imagens servem de fixação, de referência. Eu carrego aqui, eu tenho aqui a minha cruz, aqui a minha cruz. Eu não preciso falar muito, basta cruzar os dedos e nós sabemos o que essa imagem carrega. Assim é a nossa identidade. Isso precisamos ter. Por isso que nós temos um logo, por isso que nós temos uma imagem. E a imagem é importante, é extremamente importante, porque ela mostra o que nós somos. E o que nós somos tem a ver com o que passou e com os desafios que virão. O nosso logo, a nossa imagem, que está aqui atrás também, a nossa imagem tem a ver com o que nós precisamos, com o tempo que vivemos e aonde queremos chegar. Mas esta imagem não é nada se não existe por trás dela a essência do Evangelho, que são essas diretrizes que nós estamos vendo. E sempre quando as pessoas falam, mas qual a diretriz? Quais as diretrizes para a igreja? Qual é o caminho a seguir? E os irmãos vão olhar para o logo da igreja e vão lembrar dessas diretrizes que estão neste boletim e dessas que eu vou terminar a falar com os irmãos. E continuando então, na ordem, no segmento das nossas diretrizes como igreja, para afirmar a nossa identidade cristã e visual, nós vamos para o 8º item, lá no verso 14. O 8º item, lá no verso 14, diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, depois que nós olhamos para frente, nós precisamos de determinação. Determinação. Não adianta nada ter um espírito, uma espiritualidade, a devoção e a vocação, se não existe devoção, não existe determinação. A determinação tem a ver com o suor, tem a ver com o sangue,
tem a ver com o calo, tem a ver com a dificuldade que é o trabalho, com a dificuldade que é seguir dando o próximo passo. Por isso ele diz: eu prossigo para o alvo, e eu só paro quando chegar ao alvo. Eu só paro quando eu identificar: cheguei no ponto, estou aonde o Senhor me mandou chegar. Mas é o Senhor quem coloca esse alvo. Esse alvo não é meu, não é só desta igreja, mas este alvo, sobretudo, é o alvo do Senhor, que vem da vontade do Senhor. Por isso nós precisamos ter determinação. A nós compete o trabalho, a continuidade. Eu estava falando com o Impacto ontem, eu fui firme com a turma do Impacto esse semestre, vou tratá-los como adultos espirituais, e eu falei para eles: olha gente, precisa parar de mimimi. Sabe o que é mimimi, né? Gracinha, firula, né? Enjoamento, não sei, não aguento, não dá. Gente, tudo dá trabalho, tudo nesta vida dá trabalho, até o que a gente gosta, até o que é prazeroso. Aprender um esporte, né? É por isso que eu ainda insisto em tentar jogar futebol, né? Logo vai chegar ao acampamento, o Denis vai tentar me ensinar mais um pouquinho. Ele tem determinação. Às vezes ele até fala assim: só fica ali, pastor, pronto. Pelo menos isso eu já aprendi, ficar no lugar certo, né? O Denis joga a bola e o negócio acontece. Mas a vida é assim. E vai olhar para os grandes esportistas aí e verá o troféu do sujeito, mas vai ver o tempo, a dedicação, o trabalho, a quantidade de noites que eles foram, abriram mão de muitas coisas, e foram dormir muito mais cedo, por causa do que tinham que fazer no dia seguinte. É determinação, porque eles já sabiam, já tinham devoção, já tinham fé, já têm contentamento e esperança, e sabem que não podem parar. Não pode parar. Meu irmão, minha irmã, você não pode parar. É isso que Paulo está falando. Não pare, não é para parar, continua o teu trabalho. Você só pare, só tem direito de parar quando Deus disser: agora para, agora chegou a hora de você parar. É o Senhor quem diz. É interessante que às vezes as pessoas falam assim, insistem: então eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer tudo. Não. Então Deus vai fazer tudo? Também não. Isso é maravilhoso, porque não é tudo Deus, mas também não é tudo você. Existem coisas que você tem que fazer, que você tem que trabalhar, mas existem coisas que pertencem ao Senhor. Por isso que nós já falamos nos pontos anteriores sobre a questão da fé. E aonde a questão da fé pertence a Deus, mas aonde não é questão da fé, a ação do homem. Você tem que agir, você tem que trabalhar. Queridos, eu estava olhando para a nossa igreja e nós vamos ter novos desafios. Se nós não formos ficar aqui, vamos ter grandes desafios, mas se formos ficar, nós precisamos arrumar muitas coisas nessa igreja. Isso não acontece sem determinação, sem trabalho dia após dia, envolvimento, né? Nós temos que pelo menos pintar a nossa igreja, deixar a nossa igreja bonita, cuidar da nossa igreja, cuidar do nosso templo, cuidar de tudo aqui. Isso é determinação. Então eu quero chamar a igreja, a diretriz do pastor, a diretriz da palavra de Deus para a nossa igreja é determinação. Não para, mas continua, porque esta obra é do Senhor. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, e é só Jesus quem nos manda parar. Veja o que diz o próximo verso. O verso 15 diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensarem de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está falando aqui, depois da determinação, ele nos chama para o mover da disciplina. Determinação não quer dizer sair, passar por cima de todo mundo a qualquer preço, de qualquer forma. Existe organização para o bom andamento das coisas. Existem grupos que trabalham em áreas diferentes da igreja, e isso quer dizer organização, disciplina. Determinação sem disciplina vira bagunça, vira desordem, e sai todo mundo correndo para qualquer lado. E não é isso que nós devemos ser como igreja. Mas como igreja, sim, ter a determinação
mas seguir esta determinação com a disciplina que vem do Senhor. Saber o que é ser igreja. Por isso nós temos a Assembleia. Até aqui a Assembleia, está neste ponto. Exatamente neste ponto, onde nós precisamos viver com organização. É por isso que Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz assim: olha, reavives o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus que há em ti. O dom que Deus te deu. E use o dom que Deus te deu. Nós não podemos, porque eu sou determinado, porque eu tenho determinação, eu vou chegar aqui, eu vou tocar qualquer instrumento, eu vou tocar qualquer um. Não, existe disciplina nisto daqui. Existe disciplina de atitude, de vida para estar aqui. Existe disciplina para ser líder lá dos adultos em ação, disciplina dos adolescentes e de todas as áreas da igreja. Tudo é feito com organização e com trabalho. E a organização faz parte do reino do Senhor. Vejam que nós cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um dentro da política da Santíssima Trindade, cada um com sua pessoalidade, com o seu agir, mas todo com disciplina, no mesmo foco, no mesmo alvo, no mesmo objetivo. Queridos irmãos, esse é o nosso problema. Às vezes nós nos vemos correndo muito para muitos lados, e não para o alvo da soberana vocação. Sem disciplina, sem organização, sem trabalho, sem nos conhecermos. Disciplina envolve conhecer, envolve participação. Disciplina envolve tudo isso. E muitas vezes nós somos desclassificados nessa corrida, nessa batalha, não porque houve falta de determinação, mas porque faltou disciplina, organização. E aí vem a estrutura. Eu sei que às vezes é difícil lidar com a estrutura. Nós já temos falado disso, em 2 domingos já falamos um pouco sobre isso. Muitas vezes as nossas brigas são mais difíceis com aqueles que estão do lado do que aqueles que estão lá fora. Hoje com os jovens, Geilson nos chamou a atenção de que muitas vezes a sociedade, nós estamos respondendo questões que a sociedade já não está mais respondendo. Então são problemas nossos, são coisas nossas que nós não resolvemos. A falta de conhecimento, de caminhar junto como igreja, disciplina. Então, queridos irmãos, nós precisamos trabalhar onde Deus te colocou. Qual o projeto que Deus te colocou? Qual a organização dentro da igreja que Deus te colocou? E nós precisamos. Eu quero chamar toda a igreja. Nós sabemos de outros talentos na igreja. Ontem estava conversando com o reverendo Misael. Ele falou: nossa, a Ana toca, canta, faz um monte de coisa. Ele está lá, tem que chamar a Ana para vir para o louvor também. Então a gente tem que trazer. O que você faz? O que você tem? Vamos nos descobrir. Sabe o que é isso? É disciplina. O que é que Deus me deu? E eu posso fazer isso. É tão legal quando num grupo a gente está conversando e ele fala: faz isso. Aí passa um dia ou dois, a gente vem falar: olha, eu não posso fazer isso. Essa não é a minha área. Maravilha, tudo bem, ótimo. Isso é disciplina. Isso é organização. E nós precisamos ser assim. O texto que eu li no começo do culto de Atos, capítulo 3, do verso 32 em diante, depois da grande abundância, diz que eles traziam, depositavam aos pés dos discípulos, e tudo era distribuído a todos, conforme cada um tinha a sua necessidade. Isso é organização. Como que eles iam distribuir tudo, conforme a necessidade específica de cada um, se não existisse organização? Então eles estavam disciplinados na ação deles, no trabalho deles, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos saber: reaviva o dom de Deus que é em ti. Quantos diáconos estão espalhados por aí? Quantas diaconisas estão espalhadas por aí? Só não estão com o cargo, mas podem agir e podem ajudar muito bem. Quantos administradores, quantas pessoas com visão de trabalho podem nos ajudar, mas estão escondidas aí. Disciplina tem a ver com isso, com se mostrar e com conhecer. Se mostrar e conhecer, e assim trazer a força no lugar certo, na hora certa, no agir certo, conforme a vontade do Senhor. Isso é ser igreja, queridos irmãos. Mas vamos continuar. Uma outra coisa muito importante, lá no verso 17, nós vamos para o 10º ponto dessa meditação, e diz assim: irmãos,
sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus dele é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Sabe o que ele está falando aqui, meus irmãos? Ele nos chamando a atenção nesse 10º ponto, nessa 10ª diretriz para a igreja, é que nós precisamos ser exemplo dos fiéis. É hora sim de parar e pensar: quantos abandonaram a caminhada, não aguentaram o baque? Não estou dizendo daqueles que receberam a bênção e foram para outros lugares, estão servindo em outros lugares. Estou querendo chamar a nossa atenção para aqueles que realmente abandonaram a fé. Estavam aqui entre nós, viveram entre nós, adoraram entre nós, mas abandonaram. E é muito fácil dizer assim: é fraco da fé. Mas o que Paulo está dizendo aqui olha, sejam os meus imitadores. Então ele está chamando a responsabilidade para ele, dizendo: sigam os meus passos, porque eu sigo a Cristo, como ele diz também em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1. Sejam os meus imitadores, porque eu sou de Cristo, porque eu sigo a Cristo. Sabe, é hora sim de nós pararmos e pensarmos nisso, queridos irmãos. Que exemplo que eu estou dando nesta igreja? Cada presbítero, começar por este que vos fala, qual é o exemplo que eu estou dando como líder da igreja? Ninguém tem nada a ver comigo. Tem sim, é isso que o apóstolo Paulo tem sim, nós somos corpo, e eu preciso pensar sim no exemplo que eu estou dando para os mais frágeis na fé, para os fragilizados na fé. E já que falamos de disciplina e organização, nós não podemos ter uma lacuna de liderança. Isso é um erro, não pode acontecer. Isso não deve existir. E toda a liderança, e aqui eu chamo todos os líderes, toda a liderança deve trabalhar preparando alguém, a ponto de que, se você precisar sair, tem alguém para ficar, tem alguém para continuar. E é isso que ele está falando. É exatamente isso. E uma diretriz que nós precisamos resgatar é essa, de ser exemplo dos fiéis, ser padrão. E não vem com a falsa humildade. Não, ninguém me siga, ninguém seja... Não é isso. Ele está falando pelo contrário. Tenha uma autoridade, tenha uma espiritualidade de tal maneira que você possa dizer para os outros: você não sabe como fazer? Você não sabe perdoar? Você não sabe louvar junto com aquela pessoa? Você não sabe caminhar com ele? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Vem comigo. Hoje a classe dos jovens é sempre desafiadora, gente, é uma aventura. A classe dos jovens é uma grande aventura. E nós ouvimos mais uma coisa, que foi o Geilson que falou também. O Geilson estava quietinho, quando ele abriu a boca, aí foi. O Geilson falou da importância de relacionamento. E é isso que nós estamos falando aqui. Sabe, é muito fácil falar: você precisa de Jesus. Mas se você for lá se relacionar, você precisa crescer, você precisa ser mais maduro. Seja mais maduro, meu irmão. Mas você se relacionou com essa pessoa? Se relacionou com ele antes de fazer essa cobrança? É interessante que quem é que inventou essa história de relacionamento? Foi o mestre maior, foi Jesus. Ele escolheu se relacionar. Ele escolheu se relacionar de tal maneira que ele chamou os 12 e caminhou com eles e mostrou: façam assim, venham comigo, me sigam. E nós precisamos, queridos irmãos, ter coragem de dizer: façam como eu faço, venham comigo, sigam os meus passos. Não estou falando que é fácil, gente. Quem falou que é fácil? Ninguém está falando que é fácil. Mas é ser igreja, é ser reino do Senhor, é poder olhar. Nós vimos aqui as nossas crianças, nós estamos sendo exemplo dessas crianças. Nós que somos líderes, nós que somos pais, os nossos adolescentes, a maneira como nós chegamos na igreja, a maneira como nós nos tratamos, a maneira como nós tratamos a nossa liderança. Nós somos exemplo para esses adolescentes e para os nossos jovens. Ou às vezes até dentro de casa, e nas nossas conversas, nos reunimos e começamos: você viu aquele irmão? Mas aquela irmã, olha o penteado do Janja, gente. Aí o adolescente, o jovem que está ouvindo aquela conversa, ele fala assim: é mesmo,
O João já não está aqui, mas a gente pode falar dele pelas costas, não tem problema. Eu achava que era pecado, mas já que ele está fazendo, eu vou seguir o exemplo dele. Olha como a gente ensina o errado tão fácil. Mas nós precisamos, queridos irmãos, ser padrão dos fiéis, ser modelo. E Paulo não fugiu dessa responsabilidade. E ele disse: sejam os meus imitadores. Está na hora, queridos irmãos, de você poder dizer, cada presbítero, cada diácono, cada diaconisa, ter coragem e testemunho para dizer: façam como eu faço, venham comigo que eu vou te ajudar. Vamos nos relacionar. E o nome disso, na palavra de Deus, é discipular. Vamos para o 11º ponto, onde lá no verso 18 ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é preciso ter discernimento. Sem discernimento, nossa disciplina se perde. Sem discernimento, nosso exemplo se perde, nossa determinação se perde. É preciso discernimento, que é fruto de tudo que nós já vimos antes, fruto inclusive do conhecimento, fruto da fé em Deus, é fruto de tudo isso. Nós precisamos de discernimento e tomar cuidado com confusões que o inimigo cria no nosso meio. E muitas vezes o inimigo vai colocar gente que é inimigo da cruz com aparência de cruz. Muitas vezes vai colocar no nosso meio pessoas que querem simplesmente fazer bagunça e atrapalhar o reino de Deus, e estes precisam ser repreendidos com veemência. Mas você que quer fazer esta exortação deve fazer com amor, com bravura, com dedicação, com discernimento. Muitas confusões acontecem no nosso meio, queridos irmãos, porque muitas vezes, até no desejo de ser um bom exemplo e dizer: sejam os meus imitadores, mas não temos discernimento dos céus, e aí o exemplo é ruim, e aí a amostra é ruim, e aí o mover é ruim. Nós precisamos de discernimento e conhecer. Não quero também, não podemos também ficar olhando para os irmãos: esse irmão aí, esse cavanhaque comprido aí, esse negócio esquisito aí, o negócio aí não é de Deus não. Vamos ficar de olho nesse homem aí. Eu estou com medo, irmãos, que eu estou deixando o meu crescer aqui. Minha mulher me ameaçou. Ela disse que se eu dormir ela vai cortar, eu vou perder minha força aqui. Mas sabe, queridos, a gente brinca com isso, mas às vezes a gente fica assim, sabe? Será que esse aí é crente mesmo? Olha a postura dele, olha aquela irmã. Nós devemos tomar esse cuidado, mas sem discernimento, se não tomar cuidado, se não seguir a palavra de Deus à risca e não agir pela palavra de Deus, vai ser pura arrogância da sua parte e pecado inclusive. Mas tenha discernimento. Vamos tomar cuidado, queridos irmãos. O inimigo, ele é craque em colocar artimanhas, astuta cilada de Satanás. Sabe o que é astuta cilada de Satanás? Sabe quando quem serviu o quartel já viu isso daí, né? Você faz aquela trincheira, você faz um buraco, né? E aí você esconde o máximo possível, e o sujeito vai andando lá no meio do mato e de repente caiu no buraco. O diabo faz isso, queridos irmãos, e muitas vezes coloca pessoas que são inimigos da cruz, mas nós só podemos agir com discernimento. Veja que o apóstolo Paulo fala isso já quase lá nos finalmente, já quase terminando, é que ele fala sobre o perigo daqueles que não são da cruz e estão no nosso meio, para produzir em nós o discernimento espiritual, a fé, a esperança, o conhecimento. Então fique atento às ciladas que o inimigo cria, fique atento àqueles que são inimigos da cruz, mas faça isso com discernimento do Espírito Santo. Mas em último lugar, em 12º lugar, o que é que nós poderemos falar como diretriz? O que é que poderíamos destacar? Vamos olhar o que o apóstolo Paulo nos diz no verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar em si todas as coisas. Nosso último ponto:
12º ponto. 12ª diretriz para a igreja. Precisamos viver o reino do Senhor e esperar o reino do Senhor. Queridos, nós vivemos muito preocupados com estes dias, com as nossas circunstâncias, com os nossos ganhos, com a nossa satisfação, e nos esquecemos da esperança do reino de Deus. Quantas das nossas liturgias, dos nossos discursos, tem a ver com a nossa vontade, com o nosso prazer, e não com a vontade do Senhor. Nos preparamos para tantas coisas, né? Para o Curau hoje, nos preparamos de tantas maneiras, né? Até a roupinha preta, todo mundo colocou a roupinha e tal. A Malu foi tão gostoso, eu vi que a Malu, ao se vestir, ela preocupou em colocar algo alegre para alegrar a igreja. Só o rostinho da Malu já alegra, viu, Malu? Tá bom já, viu? Mas às vezes nós nos preocupamos com todos esses preparativos que são bons, mas nos esquecemos de nos preparar para o encontro com o Senhor, para encontrar Jesus. Já parou para pensar que você pode não chegar na tua casa hoje? A gente deixou de falar sobre isso, nós deixamos de cantar sobre isso, deixamos de falar uns com os outros, até o céu, viu? Lá do céu, vamos ver no céu. Nos vivemos tão preocupados com o dia de hoje, com o momento de hoje, que nos esquecemos, como o apóstolo Paulo diz tão claro, porque a nossa pátria está nos céus, o nosso reino é celestial. Lá em Efésios ele diz: fomos colocados nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nós precisamos ser esse povo do céu, esse povo do céu. Sabe, é olhar para os irmãos, olhar aqui para cada um dos irmãos, e você vai olhar para o teu irmão assim, vai lembrar assim: puxa, eu vou passar a eternidade do lado dele. Do lado dele. A Glaucia gostou da ideia, né, Glaucia? Passar a eternidade do lado dele. Sabe, às vezes nós nos pegamos em tantos problemas, queridos irmãos, nos afastamos por coisas tão banais e nos esquecemos que, mesmo esse que te ofendeu, talvez esteja aí pertinho de você, rindo, e você vai: mas é hipócrita demais, não sei o quê. Pois é, mas se ele se entregar ao Senhor, ele vai passar a eternidade no céu junto com você, querido irmão, querido irmão. E nós precisamos viver isso. Quando nós entendemos, querido, nós nos desapegamos de muitas coisas que são importantes e são falsas para nós. Nós tiramos de nós, nos desembaraçamos do peso. Por isso que a palavra de Deus também fala, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado. Já tiramos o pecado, mas continuamos pesados. Como é que eu sempre falo com os irmãos? Como é que muitas vezes nós caminhamos como mala de mulher? Ali, crente mala já é terrível, mala de mulher então é pior ainda. Vai colocando um monte de coisa, e vai para o acampamento de um dia e leva 3 malas, né? 90% do que está lá volta, mas a mulher volta satisfeita, pelo menos estava comigo, se eu precisasse estava lá, né? Às vezes a gente é assim, carregamos tantas coisas, tanto peso, que nós não podemos carregar. E Paulo está dizendo: gente, vamos desembaraçar, tira isso, vamos tirar essas coisas que estão nos impedindo de caminhar, porque o nosso reino é celestial, a nossa pátria é celestial.